Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vai você? Olá, Cris. Olá, Kátia Gaia, toda quarta-feira aqui na TV. Grande ABC, né, Kátia? Isso mesmo, ao vivo, trazendo para você temas muito importantes e que com certeza você vai aprender um pouquinho como nós aprendemos com os nossos convidados. É uma verdadeira aula toda semana, né, Kátia Gaia? É uma palestra, né? E hoje o tema é bem interessante. Nós vamos falar sobre a situação política atual do Brasil e a espiritualidade. Em resumo, nós falaremos dessa situação, da democracia representativa e participativa, a ética autoritária, humanista e eubiótica, a dialética, os planos de bairro, participações populares, os vértices da sinarquia, a saber sobre a meritocracia, a ética e a sincronicidade. Bem, esse tema e muito mais nós abordaremos hoje neste programa, não é, Cris? É verdade. Estou aqui com Sidney Augusto, engenheiro civil, microempresário, membro da Bipolar e UAPA, do Instituto de Engenharia e conselheiro participativo da Subprefeitura de Santana, Tucuruvi e membro, claro, da Sociedade Brasileira Eubiose do Departamento de Santana. Tudo bem, Sidney? Tudo bem. Honra enorme estar contigo. É um prazer, uma honra. Prazer é nosso, né? Gratidão pela presença, viu, Sidney? Uma honra estar aqui. Eu estou tendo um segundo convite da Cris. E nós tivemos uma vez uma gravação e um programa que bombou, vamos dizer assim. Verdade. Teve só na nossa página deu 1.700 visualizações. Na nossa mais de 50 mil já, Sidney. E, enfim, a gente está trazendo aí alguma coisa para tentar resolver esse teorema que se tornou a política, esse enigma que se tornou a política. Na verdade, que está muito além do que o político tem culpa, né? Sem dúvida, eu acho que é uma série de fatores que nós brasileiros precisamos refletir. Verdade. Verdade. Vamos começar a refletir. Ô, Sidney, falando de política e espiritualidade, como o espiritualista ou religioso deva participar da política? Sim, interessante que nós lá da Eubiose, nós temos 7 tônicas do conhecimento, né? Nessas 7 tônicas do conhecimento, a terceira tônica do conhecimento seria ligar a ética e a estética. Então, nós temos 3 grandes centros, 3 locais, que são Itaparica, São Lourenço e Chavantina. E em torno de cada centro desse tem 7 cidades. A terceira cidade é a tônica, que é ligada à ética, que é ligado à poliética e ligado também à estética. Correto. E à política. E o interessante é que o Papa João Paulo II, ele foi uma vez entrevistado sobre se o católico cristão tinha que participar da política. Ele falou o seguinte, que a política tem que se tornar novamente um ato de caridade. É verdade. Porque o gestor público, ele tem que ter uma visão de estadista. Ele não pode usar a política como um benefício próprio, seja de uma ideologia, seja de um partido. O primeiro princípio do político seria amar o povo. A política é um ato de amor. Se você não ama o povo... Nós temos até uma... isso. Se você não ama o povo não ama o governante. E a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Perfeito. Então nós estamos bem longe de ser democratas, Perfeito. né? Aí nós temos 3 vértices, né? A figura deixa bem claro isso daí. Se quiser voltar a figura... Podemos voltar? A figura deixa 3 vértices, que é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Se fugir disso daí, você não está pautando por uma ética democrática. Uma ética voltada à comunidade. Sim. Né? Por exemplo, se eu vejo um hospital que tem gente nos corredores, isso acontece em São Caetano, acontece em São Paulo. No Brasil inteiro, no Brasil inteiro. Esse indivíduo que deixa acontecer isso, ele não está agindo com amorosidade.
De fato, né? Ou seja, a saúde em primeiro lugar, né? A saúde em primeiro lugar, a segurança, né? Sim, também. As necessidades básicas da população, Sim, né? Saneamento trabalho básico, honesto, saneamento. Né? Por exemplo, se eu não tenho saneamento básico, se eu não tenho tratamento de esgoto, eu vou gerar doença. Claro. Sem Então dúvida. o político, ele tem que pautar por um princípio da ética, vamos dizer assim. É o que está faltando, né, Kátia, nesse momento do nosso país. Totalmente díspare do que se falou, né? Certo. O que é exercer a cidadania? O exercer a cidadania, vou te dar um exemplo, é você participar da comunidade, né? Você pode exercer a cidadania através de por exemplo, um centro comunitário, né? No seu bairro, através de um conselho, né? Nós no Brasil ainda não temos o hábito. Nós achamos que aí entra a democracia representativa, né? Sim. Nós achamos que temos que ter voto e a nossa função como cidadão é só votar e pronto. E aí que está o erro. Nós temos que votar bem e fiscalizar. Essa fiscalização ou essa manutenção do poder, que o político ele é um funcionário do povo. Ele É verdade, não é uma trabalhar celebridade, pra comunidade, né? Ele tem que amar a comunidade e ele tem que trabalhar pela comunidade. É o que não está ocorrendo, hein, Kátia? Em nenhum local que eu saiba. Tá difícil. Alguns locais tem, mas é bem raro, né? E o que acontece? Se você não tiver essa sinergia, essa sincronicidade entre o poder do governante e do governado, aí começa a ter uma dissonância. Sim. Né? Uma distância entre a autoridade e o poder. Você entende? Então, como exercer a cidadania, como exercer a participação? Você pode exercer fazendo parte de um conselho. Você pode exercer, por exemplo, você vê um farol quebrado, você ligar para o órgão que conserta o farol. Você vê uma luz queimada, você percebe, às vezes tem gente que mora numa rua, outro dia eu estive no local, 6 meses a luz queimada. Escuta, alguém reclamou? Ninguém. Aí que está, é humanamente impossível, por exemplo, a Prefeitura de São Caetano, saber quantas lâmpadas e quantas ruas tem e localizar uma que está queimada. Verdade. Agora, o cidadão, o mínimo que ele tem que ter chama-se zeladoria. Então, qual é o princípio da zeladoria? Por exemplo, eu varrer a minha calçada. Né? Não esperar o varredor de rua, tá falando é de rua, não de calçada. Eu deixar minha calçada limpa. Eu pintar verdade. a minha casa, deixar aquilo agradável, né? Verdade. Ao colocar o lixo, colocar de uma forma que não no local deixe adequado, né, exposto. Justamente. Exatamente. Exercer a cidadania, eu atravessar no farol verde, no amarelo atenção e no vermelho eu parar. É verdade, é simples assim, né? Simples. Coisas simples que poderiam ser modificadas através da atitude também Por do exemplo, povo, se a né? velocidade está mandando andar 80 por hora, se eu ando a 150, eu posso gerar um acidente. Geralmente gera, né? Como é que eu vou exercer cidadania, por exemplo, dirigindo? Não beber. Verdade. Ou seja, a cidadania, ela tem que ser participativa. Ela não verdade. pode só eu votar no cara e tchau e benção. Aí que está um dos nossos... Então, as pessoas veem os políticos como celebridade, mas é como você disse, eles são funcionários do povo, mas o povo também tem que participar do que ocorre no nosso país, né? Tá. Cidadania, vamos falar um pouquinho do que é ética para o nosso internauta. Sem dúvida, a ética, ela é um princípio, vamos dizer assim, um princípio ético, são normas de conduta. Né? Por exemplo, qual seria a grande norma de conduta do cristão? Os 10 mandamentos. São princípios éticos de conduta. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, respeitar. Quais são o princípio ético de uma sociedade? São as leis, Constituição, Sim. que rege. Né? E ela rege um clã, rege uma família. Qual o princípio ético de uma família? Pois é. Né? Respeitar pai e mãe. Usar aquelas palavras mágicas que nós falamos, né? Verdade. Obrigado. Bom dia. Bom dia, né? Bom dia. Me perdoe. Dá licença, me perdoe. Né? Ou seja, como eu relacionar com o outro. Né? Por exemplo, nós temos 3 grandes filósofos que estão muito na mídia. É o Cortella, Sim. me lembro agora, é o Pondé, né? E o outro é o
Leandro Carnal. Sim. Carnal, maravilhoso. São Eu três. também. O Cortella um dia perguntaram para ele o que é ética. Ele falou: ética é o jogo de 3 palavras. O que eu posso, o que eu devo, né? O que é poder, querer e dever. O que eu posso, o que eu quero e o que eu devo fazer. Né? O que eu devo fazer para a minha comunidade, o que eu posso fazer. Desse jogo dessas 3 palavras, eu achei ele muito feliz nisso aí. Verdade. Eu tenho, por exemplo, poder é direito, dever é compromisso. O poder seria o bônus, o dever é o ônus. Não existe, viu, Kátia, não existe, Cris, sociedade que a gente não consiga. Isso aí está meio misturado na cabeça do brasileiro. Sim. Não é, aquela história do que eu tudo posso, eu tudo faço. É verdade. Isso aí não funciona historicamente. Se nós estudar a história, não funcionou desde o tempo da Atlântida, não no Egito, em qualquer processo histórico, não funciona e não vai funcionar. Ou seja, tem que haver normas de conduta. Verdade. Você pega a nossa bandeira, lá está ordem e progresso. Ordem, dever. Ela foi feita para o maçom, gente que entende da coisa, né? E ela faltou uma terceira frase, que é o amor. Então, ordem, dever. Progresso, o direito. E o amor que faltou, que foi o positivismo. Eu acho que está faltando essa terceira palavra na nossa bandeira. No mundo também, No mundo, né? Porque o amor é a única energia que muda todas as outras, né, Sem Kátia? dúvida. E falando de amor, o que é o corporativismo? Que tem muito a ver. O corporativismo é o seguinte, é o que está acontecendo. Nós estamos num excesso de corporativismo, né? Existe até um programa, o Mundo Corporativo. Corporativismo, só para você ter uma ideia, Kátia, veio do fascismo. Foi criado no fascismo, no Mussolini, corpore. E eram os camisas negras, ou seja, os camisas negras eram do partido. Aqueles estavam dentro do poder. Os que não estavam no partido fascista eram a escória da sociedade. Isso aí está acontecendo um pouco. Opa. Muito, Essa né? falta Entendeu? de amor total. Muito total, né? Entendeu? Ou seja, o corporativismo, ele forma um grupo, às vezes, corporativo, que não necessariamente, por exemplo, se tem uma pessoa do grupo que erra, o grupo acoberta. Entendi. E isso aí complica a história. Então, o corporativismo tem que haver, mas ele tem que ser dosado. Né? Tem que ter garra, a pessoa tem que ter vontade de vencer, ela tem que ter uma disposição à luta. Isso é importante, a vontade é importante no ser humano. Nós temos vontade, mente e emoção. Se essa pessoa não tem vontade, ela não equilibra a mente com a emoção. Mas tudo precisa ser dosado. Cidre, tem uma pergunta que não quer calar. É o seguinte, estamos no Brasil, em pleno 2017, pelo seu conhecimento da eubiose, que eu sei que você tem muito conhecimento. Pois não. O que o Brasil pode esperar desse apoio espiritual dos intraterrenos para a mudança de tudo que está acontecendo neste momento agora? Nós temos aqui os Matradevas, os Munindras na face da Terra que a gente vive, e os seres, vamos dizer, intraterrenos, os angelicais. No interior da Terra tem os bons e tem os ruins, mas vamos dizer os seres angelicais, né? O que eles estão torcendo para o Brasil, porque dentro do itinerário de Ió, o Brasil tem uma missão para com o mundo. Por exemplo, eu estive em Portugal agora. Você chega num restaurante, você escuta a música brasileira. Que maravilha. Você vai nós fomos assistir um fado lá, a pessoa ficou sabendo no Porto que nós éramos brasileiros, parou o fado, começou a tocar uma música do Jobim. Ou seja, você sente, mas você sabe que eles têm, às vezes o estrangeiro quer avisar, eles têm medo de vir aqui, por causa dos assaltos. A pessoa vai no Rio, é assaltada. Você vê, Portugal está com 11 milhões de turistas. Nós estamos com 5 milhões. Um país enorme, com tanta beleza. A gente também tem que trabalhar essa parte do amor para com quem vem para cá, o amor para com o turista, o respeito.
Agora, evidente que os anjos, os devas estão tentando. O Brasil tem uma missão maior. O Brasil, se você pegar, por exemplo, as Forças Armadas Brasileiras, que é um órgão da ONU, o Exército Brasileiro, ele tem fama no mundo inteiro, as Forças Armadas Brasileiras, de serem pacificadoras. Por exemplo, qualquer evento que tem, agora estão chamando para ir para centro. Por quê? O brasileiro vai lá que nem no Haiti, ensina capoeira, faz o cara jogar bola, reparte, por exemplo, os soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial, isso é histórico, era o soldado que ele pegava a marmita, ele via o italiano passando fome e repartia a marmita com o cara. Sim. Ele repartia a merenda. Ou seja, há regiões onde tem inclusive saiu no Facebook, uma região italiana onde tem um cemitério que morreram muito brasileiro lá, né, na Força Expedicionária. Eles cantam o hino do expedicionário todo ano. Olha que interessante. A bandeira brasileira, porque tem aquele... Meu avô minha mãe estava grávida de mim e um brasileiro me deu comida para sobreviver. Pois é. Tá entendendo? Bem, nós vamos mudar um pouco a energia, porque nós precisamos saber do seu ponto de vista. Como a corrupção, ela afeta uma sociedade? Certo. Eu chamaria a primeira imagem, a segunda imagem. Vamos lá. Nós vamos, se der para colocar. Isso daí é uma frase do Silvio Santos. Ele está dizendo ali que ele é judeu, né, ele paga o dízimo dele. Aqui no SBT não tem discriminação. Demitiram um rapaz que cuidava do meu carro, porque estava velho. Mandei contratar. Ou seja, se nós não tivermos um respeito a aspecto da sabedoria, da ancestralidade, que é algo que nós precisamos também levar em consideração também. Aí complica. Pode ser a próxima imagem? Aí tem um negócio chamado, que tem a ver com o que você está falando, que é a plutocracia. É o regime... governo regido pelas classes mais favorecidas economicamente e a influência das elites econômicas no exercício do poder. O problema da corrupção é um problema econômico, né? Se nós tivermos, por exemplo, nós temos agora a Operação Lava Jato. Sim. O juiz Moro, né? Esse cara é um sujeito abençoado. Já disseram para ele que ele é da linha dos Mórias, né? Eu não haja visto o nome dele. Ou seja, ele está... Não vamos levar que ele está perseguindo o PT, o partido A, B, C ou D. Ele está tratando praticamente todo mundo. O Aécio foi... inclusive era presidente do PSDB, ou seja, todos os partidos estão tendo uma saia justa com ele. Ou seja, se você for governar, governe com probidade. Claro. Você entende? A corrupção, ela mata, ela cria problema, né? Ela é um gera... vício também, né? Ela é um vício. Você ela entende? É um vício. É como se fosse o indivíduo viciado em bebida. Sim. Porque às vezes o indivíduo não está nem precisando de dinheiro. Só para você ter uma ideia, há cargos na Petrobras, por exemplo, aquele Cerveró e outros que estão... O salário deles era de 80, 90, 100, 120 mil reais por mês. E precisava roubar. Será que uma pessoa que ganha 100, 120 mil reais por mês, vamos ser sinceros, precisa fazer o que está fazendo? Eu acho que nem quem ganha menos, né? Não, eu acho que tem que ser um princípio. Mas o indivíduo que ganha isso, que ela falou, é um impúber, ele é uma pessoa, é um infantil, ele tem uma infantilidade dentro dele. É o dinheiro é o poder pelo poder só, né? Isso, justamente. A necessidade do roubo em si, justamente, né? É um vício. É difícil a coisa, é muito complicado. Se você puder passar a imagem, vamos enriquecer o que nós estamos falando. Próxima imagem. Uma coisa que é importante, a corrupção ela só vai acabar quando nós participarmos do poder. Aquela frase eu acho que lapidar. Nenhum de nós é tão bom quando todos juntos. Se houver uma omissão nossa, né?
se houver simplesmente delegar de poder e não refletir, ou às vezes até uma barganha de poder, né? O indivíduo no Nordeste, antigamente, o cara ganhava uma dentadura, né? Verdade. E votava no cara. Eu sou conselheiro participativo, às vezes eu vejo situações que o cara fala, escuta, não dá para você arrumar um emprego com meu filho? Ou seja, o cara fala assim, se você me arrumar uma facilidade pessoal, ou seja, enquanto nós pensarmos a assim... corrupção individual, aí a corrupção coletiva. Individual bate uma com a outra. Verdade. Entendi. Você está entendendo? É o mundo de Gerson, né? O mundo dos espertos. Aí né? fica um paradigma, né? Paradigma lá de Jung. Nós temos um paradigma, vamos levar vantagem. A lei de quem quer levar vantagem em tudo, né? E uma coisa que eu acredito que a população acreditava era que um partido que era do povo fizesse pelo povo. E eu acho que as pessoas ficaram muito condicionadas esperando acontecer e nada aconteceu. E foi uma cegueira, né? E foi, para mim, o partido que mais afundou. Mas esse partido aí, ele que aconteceu? Houve uma série de promessas, estava tudo errado. E todo mundo esperou, né? O líder dele, né? Vamos dizer, o Lula, ele dizia isso, estava tudo errado, isso que aquilo, tal. Putz, mas aí você bota o cara lá, um cara que tinha tudo para fazer história. Para fazer uma bela história, né? Para ter um momento, ser lembrado na história brasileira como um grande. Se meter mas se ele fizesse o que ele falava, né? Mas ele não tinha essa coerência. Não tinha essa coerência, infelizmente. Além disso, ainda começou a se misturar com velhos bacharéis aí da política. Que se corrompeu todo o processo. Aí é complicado, né? É uma corrupção plena no poder, o que nós vemos hoje, né, Cida? Vamos passar a próxima imagem. Espero que tenha jeito. Isso que eu vou perguntar aí para ele agora. Próxima imagem, pessoal. Uma coisa que é importante... Olha lá, fila para detonar. Eu acho que a tal da participação. E fila para construir algo, olha lá, pouquíssimas pessoas. Então o que acontece? Nós temos muita crítica vamos lá, verdade. Tomando uma cerveja e nós estamos criticando o governo. A gente chega a ser até cansativo, né? Você vai num ambiente, pá. Aí nós temos aí 3 filas, uma para detonar, uma fila para criticar e a fila do construir. Será que nós não temos que aumentar essa terceira fila? Claro. Sem dúvida. E esse é um processo, aí que está, isso que é o difícil, você entende? A democracia participativa, aí está a grande diferença da democracia. A democracia participativa, por exemplo, eu sou conselheiro participativo lá na minha região. Foram eleitos conselheiros, né? Nós temos reuniões, inclusive é divulgamos no Facebook. Isso acontece também no Conselho de Segurança, a mesma coisa. A pessoa não participa. Às vezes vive um problema ali, num determinado problema, um buraco da rua. Por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, não sei se está acontecendo a mesma coisa, tem um sistema agora, você bate foto no buraco, anexa o local, manda. Aí o cara, vou mandar para quê? Não, se você não mandar, não acontece. Verdade. Não arrumam, né? Faça a sua parte. Então faz a sua parte. Verdade. E vamos começar a cobrar, porque se ele não fizer, eu vou pegar no pé dele. Sim. Claro. Eu mandei o buraco e ele não tampou. Porque imposto eles cobram de sobra, de tudo, né? Então a gente tem que cobrar também. Os nossos tributos, Lorena, são um dos maiores do mundo. Nós temos lá na Albiose um grupo, chama-se COGEP. E nós vamos ter um evento dia 21 e 22 de outubro em Goiânia, onde vai ser elaborada uma série de propostas para encaminhar no dia 23 na Câmara Federal, inclusive com a presença do nosso grão-mestre, né? Então o que acontece? Os grandes colégios de iniciação, as grandes organizações, até a própria Igreja Católica, tem as comunidades de base, eles estão orientando para que as pessoas participem. Você está entendendo? Porque não adianta eu espiritualmente querer me evoluir, subir lá no alto do morro, ir lá em São Tomé das Letras, lá não sei aonde. Adoro. E me isolar do mundo, porque eu vou depender alguma coisa do mundo. Claro que sim. Num momento de saúde, ou num momento qualquer, ou num momento de um medicamento, sim, ou no momento de um vívere que eu não vou ter lá no local, né? Eu acho até legal incentivar, que foi um grande problema no Brasil,
esse excesso de, por exemplo, nós na década de 50, nós estávamos com 50% da população na área rural, 50% na área urbana. E aí aconteceu que nós estamos hoje em dia, só para vocês terem uma ideia, de 200 milhões de habitantes, 200 e pouco, nós estamos com 80% em área urbana. Nossa, realmente, né? Fica difícil. 20% na área rural, num país de 8 milhões de quilômetros quadrados. Pois é. Então essa matemática precisa mudar. Precisa mudar. A realidade, né? Precisa mudar, né? Você está entendendo? Porque o que acontece? Eu expulso o cara onde ele tinha lá o seu sítio, sua chácara, ele produzia seu alimento. Aí entra em tudo bom senso, né? Nem tanto lá, nem tanto cá. Então é o bom senso. Eu posso conviver numa comunidade pequena, mas quer queira ou quer não, eu vou ter que interagir com aquela comunidade. Claro. O fundamento de tudo, a primeira pergunta que você me fez, não tem condição hoje em dia, no mundo globalizado, economicamente globalizado do jeito que está, de eu viver isolado do mundo. Não, sem dúvida. Eu posso viver numa pequena comunidade, uma comunidade afim, né, pessoas que têm afinidade espiritual, mas eu tenho que necessariamente interagir com a comunidade. Sidney, tem uma pergunta, porque a gente está praticamente no nosso... quase encerrando o nosso programa, mas essa pergunta, qual você acha que seria a solução para o Brasil, nesse momento, sair desta crise, falando de espiritualidade e política? Eu acho o seguinte, dá para passar a próxima imagem ou não, se puder? Sim, por favor. Aí uma ideia de ação em grupo, nós temos um negócio chamado plano de bairro. Você está me perguntando, é isso daí, é fazer a cadeira em círculo e a comunidade participar. Ou seja, nós temos que alimentar a fogueira das possibilidades. O que está acontecendo muito, esse debate na internet, ou você é coxinha, ou você é mortadela, isso aí não está dentro da dialética do espírito democrático. Não resolve. Porque você tem que ter fatalmente, não existe democracia de um partido. Não existe. Você tem que ter tese e antítese. Você pega o parlamento inglês, você tem que ter oposição e oposição. É igual o jogo de futebol. Você terminou o jogo, vai todo mundo tomar cerveja. Aqui nós terminou o jogo, um quer matar o outro. Tem a torcida do Corinthians e do Palmeiras, terminou o jogo, o cara pega um pedaço de pau. Então, nós precisamos trabalhar o quê? Não é eu querer que a crise mude, não é eu querer que eu preciso ver onde que eu Sidney, estou errando. Então, o que nós precisamos? Alimentar a fogueira das possibilidades, que a gente na Neobiose chama de skandhas. Correto. A fogueira das limitações são as nidanas, sabe? A nossa pequenez, esse excesso de vitimismo, esse excesso de pessimismo que nós precisamos começar. E as pobrezas interiores, né? Justamente. Então nós precisamos trabalhar isso e começar a pegar aquelas palavras mágicas que nós falamos. Muito obrigado, gratidão. Obrigado, sorriso, me perdoe. Né? Por exemplo, eu chego aqui, vejo duas jovens, duas lindas mulheres me sorrindo, então eu vou também sorrir. Claro. Eu tenho que ter a minha contrapartida. Pode seguir o próximo slide, né? Não sei se vai dar tempo. Vai ser o último que a gente Esse daí foi o grande iniciador da sinarquia, que é um assunto que nós podemos falar no próximo programa. Sem dúvida alguma. Fica porque aqui o a convite. sinarquia, eu acho que ela vai ser o futuro da democracia. Nós agradecemos muito a sua participação. Uma honra enorme estar contigo. Queremos que você deixe... Eu vou colocar aqui os seus contatos, porque eu tenho aqui para vocês que assistiram e querem tirar alguma dúvida. Estou à disposição. Facebook do Sidney Augusto. Você encontra Sidney, como está no nosso GC. E também Facebook/Plano de Bairro Tucuruvi. Olha que modelo bacana. E no YouTube também tem o canal 3005, né? Isso, tem até o programa da Cris lá que olha nós gravamos, aí. né? E o telefone? Vamos colocar isso aqui também. Vamos sim. E o telefone para que você tenha contato com o Sidney Augusto, 97987, então 97987-2750. Gratidão imensa. Sidney, gratidão imensa. Foi um prazer. Uma honra enorme estar contigo. Eu espero um dia, se a gente for convidado, vai ser uma honra vir falar alguma coisa sobre princípios da sinarquia. Já está convidado.
Gratidão, Sidney. Honra enorme estar contigo. Gratidão, pessoal. Até o próximo Enigmas. Vem com a gente nessa jornada.